E sigam com a gente aqui no nosso auditório, lembrando, então, que tem algumas ideias que a gente não pode esquecer nunca. Vamos nos envolver na prevenção todos, vamos trabalhar pela educação para a adesão, pensando sempre no antes. Muito bem, a gente vai recompor este palco, porque teremos 4 pessoas convidadas. E vamos, então, a partir de agora, falar sobre como funciona a gestão de riscos e desastres no Brasil. Como funciona essa gestão de riscos? Para a moderação e para receber os convidados, eu gostaria de convidar a Karine Rui, diretora executiva da Fundação Gerações. Bem-vinda, Karine. E vamos anunciar os participantes. Tenente Coronel Ana Maria Hermes, diretora do Departamento de Gestão de Riscos na Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Tenente Coronel Ana Maria. Ela que foi a primeira mulher a assumir a direção da cadeia pública de Porto Alegre, atuou na Copa do Mundo, junto à FIFA FanFest, como comandante do pelotão de choque, também atuou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi a segunda mulher a formar-se em operações de choque na Brigada Militar e é instrutora de gerenciamento de crise em estabelecimento prisional nos cursos da Brigada Militar. Gostaríamos de convidar também o coordenador de gestão de riscos e desastres da Defesa Civil de Porto Alegre, Evandro Lucas. Evandro, bem-vindo a este palco. O Evandro é pós-graduado em gestão de emergência e desastres, é tecnólogo em segurança do trabalho, é formado em gestão pública e está cursando engenharia ambiental e sanitária. Bem-vindo, Evandro. Para fechar este palco, Regina Panseri, muito bem-vinda. Regina é gerente de educação e pesquisa da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, amplamente citada Santa Catarina como um exemplo de atuação da Defesa Civil. A Regina é assistente social, é mestre em serviço social, doutora em gestão do conhecimento e tem diversas publicações nacionais e internacionais na área de riscos e desastres, é também coordenadora geral do programa Defesa Civil na Escola em Santa Catarina. Com a palavra, nossa mediadora Karine Rui. Bom programa. Obrigada. Que mesa, muito obrigada, né, pela participação. Eu vou controlar o nosso tempo aqui para a gente não perder a oportunidade de abrir, né, as perguntas para a plateia. Então, vou ser a fiscal do tempo. Né, a gente começa uma primeira rodada com 8 minutinhos para cada um. E, seguindo, a gente, né, tem uma lógica, né, como a gente construiu o seminário. A gente começou um primeiro painel trazendo conceitos, né, e introduzindo temas. Agora a gente vai para os papéis e funções. Então, por isso, aqui 3 representantes de defesa civil, da estrutura, né, da política pública que é voltada para o tema. E, para começar, então, tem uma mesma pergunta para vocês 3, que é que vocês nos contassem, na visão de vocês, quando vocês têm que contar para alguém, apresentar a defesa civil, o que é a defesa civil, na opinião de cada um, e como é a estrutura e as responsabilidades da defesa civil nos espaços onde vocês atuam. Né, a gente tem aqui, então, estadual, Porto Alegre e estadual Santa Catarina. Quem pode começar, então, a nossa convidada, Regina, vindo de Santa Catarina. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite feito pela Fundação Gerações e também parabenizar a Fundação pelo trabalho que vem sendo feito. E é uma oportunidade, né, quando eu conheci a Fundação Gerações, porque eu também integro o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, que também é uma fundação comunitária, e é um trabalho no Brasil, né, de fortalecimento das fundações comunitárias. Então, realmente, acho que é um papel super importante parabenizar a Fundação, parabenizar cada um que está aqui, porque realmente é um processo de aprendizado compartilhado, e os meus colegas aqui da mesa. Quando eu tenho que falar de defesa civil, muitas vezes as pessoas elas entendem que a defesa civil é um órgão. É também, mas também não é. Porque a defesa civil é um sistema. E eu gosto de dizer que defesa civil é um sistema integrado de articulação. Para mim, o papel principal da defesa civil é fazer a articulação
E essa articulação é uma articulação que ela é intersetorial. E é claro que, no âmbito da defesa civil, nós também vamos atuar na área de gestão de riscos e na área de gestão de desastres. E parece muito simples a gente vir aqui, o que é gestão de risco? Parece que todo mundo entende gestão de risco. Mas a gestão de risco é quando você atua na normalidade. Dia lindo, maravilhoso, ótimo para fazer um encontro como hoje. Esse encontro aqui, ele faz parte de uma das fases de gestão do risco, que é a preparação. Quando nós capacitamos pessoas, nós estamos preparando, enfim, essas pessoas para atuarem de alguma forma. E na gestão do risco, nós também vamos atuar na prevenção, que é quando a gente se dá conta que aquele risco pode ocorrer e faz alguma coisa antes que ele ocorra, ou na mitigação. O risco ocorreu, ok, a gente tem que diminuir aquele risco. Isso tudo nós fizemos quando? Na normalidade. Mas, se o evento ocorrer, nós vamos ter que atuar na gestão do desastre. Então, eu vou atuar como? Na resposta. E a resposta, ela engloba 3 aspectos. O socorro, que tem que ser imediato, salvar vidas é a prioridade. Enfim, número 1, não é salvar os bens. Infelizmente, muitos morrem porque ficam preocupados com o ar-condicionado, enfim, com o carro, com algo que foi, sim, às vezes muito difícil de conseguir, mas salvar vidas é prioritário, então o socorro ele precisa ser imediato. A assistência humanitária, para garantir a dignidade das pessoas e reabilitar os cenários para que a normalidade possa retomar o mais rápido possível. E a outra fase é a de reconstrução, que é quando a gente realmente tem que ter os planos daquilo que foi, seja estruturas físicas, seja, enfim, institucionais, ou seja, a gente tem que reconstruir. Estávamos falando do aeroporto, quanto tempo o aeroporto aqui demorou para ser reconstruído e voltar a atuar. Então, essas são fases que a Defesa Civil atua, mas, para isso, ninguém faz gestão de riscos e de desastres sozinho. Então, a gente precisa entender isso. Nós fizemos isso de maneira articulada, com pessoas, com outras instituições, com outras políticas públicas. Então, Defesa Civil, nós temos que entender também, ela é uma política pública de proteção e defesa civil, como nós temos outras políticas de saúde, de educação, de assistência social, que estabelece a Lei 12.608, então, institui a política e vai estabelecer quais são os papéis a nível federal, estadual, municipal, integrando órgãos setoriais, voluntários e comunidade. Então, quando eu falo de defesa civil, sim, somos todos nós. Por quê? Todos que estão aqui, que atuam de alguma forma na redução de riscos e de desastres, faz parte da defesa civil. Não somente quem é um agente, um técnico, enfim, um colaborador. Então, acho que isso é fundamental para a gente entender, de maneira talvez bem simples, que realmente defesa civil, ela também vai acontecer, claro, por meio de uma estrutura organizacional, mas a gente tem que entender que realmente defesa civil é muito maior do que isso. Então, em linhas bem gerais, é isso que eu coloco. Então, um bom dia a todos. Satisfação, Karine, em fazer parte desse painel. A gente está... Tá funcionando? Estamos hoje falando aqui no dia 14 de outubro, ou seja, um dia depois do Dia Internacional para a Redução de Riscos e Desastres. Estamos falando hoje, no ano seguinte ao ano que o Estado do Rio Grande do Sul viveu seu maior desastre. Nossas feridas ainda estão abertas,
E eu digo sempre que pelo menos 185 delas jamais cicatrizarão, porque nós tivemos 185 óbitos no nosso desastre vivenciado entre abril e maio de 2024. Essas 185 feridas estarão sempre abertas em nós, lembrando que perdemos gaúchos naquele evento. E está aqui, participando desse momento, estamos aqui fazendo, com certeza, a redução de riscos, redução de desastres. A Karine nos deu a missão de falar em 10 minutos sobre o que é a defesa civil, né? E referendando os meus colegas de mesa, e parabéns pela tua fala, exatamente isso, é muito mais do que órgãos. Defesa civil é um sistema, mas ela não está fora, está dentro, é um sentir, é um comportamento, é uma postura social, individual e coletiva. Mas eu vou me permitir, então, usar uma apresentação rápida, vou copiar a Regiane aqui, e, aliás, quando eu falo de defesa civil, quando eu falo de riscos, quando eu falo de qualquer coisa dentro da pauta, eu sempre deixo claro que eu não sou, jamais, a verdade absoluta sobre o assunto, e tudo que foi dito aqui é muito mais que procedente, é fundamental. Tantas narrativas que nós poderíamos ter aqui, todas elas se complementam para que a gente possa conceituar o que é essa pasta, defesa civil, o que é a competência dos órgãos e o que é fazer gestão de riscos e desastres. Então, assim, a defesa civil, o sistema de proteção e defesa civil foi instituído, e ele já existia de outras formas, mas instituída através da Lei 12.608, de 2012. Vou passar rápido, tá? Porque eu gosto de trazer. Por que eu gosto de trazer esse organograma? A gente está fazendo uma conversa, né? A gente poderia. Eu vou me levantar. A gente poderia simplesmente trazer aqui as informações, até porque a gente precisa ser breve, a gente tem um tempo para cumprir. Vai me orientando aí, Karine, termina agora. Mas eu gosto de trazer, porque por aqui a gente consegue ver o que efetivamente foi dito por todos os que nos antecederam, e com certeza será dito por todos os demais, ainda que a gente ficasse falando infinitamente aqui, que o sistema de proteção e defesa civil do país, ele funciona de forma linear. Talvez dos sistemas mais democráticos que a gente tenha no país e no mundo, porque não existe uma subordinação, uma hierarquização entre os órgãos. Eu gosto de mostrar aqui o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, aqui está o organograma dele, o órgão central, a nossa Secretaria Nacional, mas ela funciona linearmente, em cooperação, em articulação com todos os demais órgãos do sistema, ou seja, com os órgãos estaduais, com os órgãos municipais, respeitando o pacto federativo. A função dos órgãos de proteção e defesa civil é de articulação, de mobilização, de coordenação do sistema em todos os seus níveis. E aqui nós vamos falar, então, do Sistema de Proteção e Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A gente viu ali o organograma dele em nível nacional. Aqui, em nível estadual, ele foi instituído pela Lei 16.263, que foi aprovada e sancionada em dezembro do ano de 2024, ou seja, 12 anos depois do Sistema Nacional. O Rio Grande do Sul institui o seu, e lembrando, pós-desastre, vai ter uma hora aqui que a Karine vai nos perguntar o que vocês fizeram, né, depois de viver. Não adianta carregar as feridas abertas e simplesmente lamentar por elas. Então, já começamos dizendo que foi aprovada e sancionado, então, a Lei Complementar 16.263, de 2024, que institui o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Até então, era regulado por decreto. E aí nós pensamos assim, é só colocar na lei, né, o que isso importa, o que isso vai nos trazer na prática. A gente poderia falar muito sobre essa lei, e até seria interessante, mas
pensando no nosso contexto aqui e na nossa celeridade, a gente precisa dizer que aprovar o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil significa celebrar, consagrar, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, a integração, a gestão integrada de riscos e desastres. Porque a lei ela prevê um espaço para cada um dos atores sociais. Para cada um dos atores sociais de natureza jurídica, pessoas jurídicas e individuais. E aqui, rapidamente, como está estruturada a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil no Estado do Rio Grande do Sul. Então, Coordenadoria Estadual ligada à Casa Militar, está estruturada numa subchefia de Proteção e Defesa Civil. As coordenadorias regionais de Proteção e Defesa Civil, que são 10, eram 9 até o advento da lei, 16.263 passaram a ser 10, eram, na ocasião, integradas por 2 militares estaduais, oriundos da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, passaram, a partir da aprovação da lei, a ser integrado por 8 militares estaduais. Nós temos uma média de 50 municípios por cada coordenadoria, e eram integrados por 2 militares para atender esses 50 municípios. E assim como a coordenadoria estadual, né? Como um todo, a CEPDEC, como chamamos, era integrada por 40 militares na ocasião do desastre. E aqui também trazendo a questão da expansão de recursos humanos, hoje nós somos 159. Para o Estado todo, nós somos 159, éramos 40 na ocasião do desastre. E aqui os nossos departamentos, Departamento Administrativo, o Departamento de Gestão de Riscos, que é dirigido por essa que fala nessa manhã, empolgada aos senhores, e dentro do Departamento de Gestão de Riscos estão, então, a divisão de análise de riscos, que trabalha mais voltada ao primeiro eixo do sistema de alertas, que é o conhecimento do risco. Aí depois nós temos a divisão de monitoramento e alerta, que trabalha o segundo eixo, que é o monitoramento do risco, e a divisão técnica de riscos e desastres. Dentro da divisão de monitoramento e alerta, nós temos o Centro de Operações, que é o que faz a ligação com as coordenadorias municipais, com as Compidecs, e nós temos o Centro de Monitoramento de Defesa Civil, que é onde estão lá os radares, as estações hidrológicas, os satélites. Lá é feito um monitoramento dos riscos. Vamos usar aqui de origem, né, natural. A Regiane nos trouxe uma reflexão sobre se estamos falando de desastres naturais. Então, dentro da fala dela, e ela está absolutamente correta, vamos usar o termo de origem, né? Um desastre de origem natural. E aí depois nós temos, então, o Departamento de Gestão de Desastres, que daí nós já estamos falando da última fase do sistema de alerta, que é a resposta ao desastre. O Departamento de Recuperação, que é o que auxilia pós-desastre. O Departamento de Projetos de Gestão do Conhecimento, que trabalha toda essa parte de prevenção, de mitigação através de projetos e outras tantas, dirigido pelo Tenente Coronel Frank, que já teve com os senhores no momento anterior, e o Departamento Logístico, que é de onde sai a ajuda humanitária, também já falando em resposta. Tá, e tudo isso para dizer o quê? Quem é a CEPDEC, então? Qual é a competência da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil? Se defesa civil somos todos nós, e todo mundo tem que fazer a sua parte, o que a CEPDEC faz? E eu gosto, por isso que eu queria fazer uma apresentação, porque eu gosto de mostrar esse organograma, até rudimentar, eu diria, mas ele é bem elucidativo. Aqui está a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e aqui está ela no contexto do Estado do Rio Grande do Sul, na gestão do risco e do desastre, no âmbito estadual. A coordenadoria está no centro e se liga a todos os órgãos federais, estaduais, municipais e a sociedade civil. Então, a competência da CEPDEC é mobilizar todas essas forças vivas.
todos os órgãos, todas as pessoas jurídicas, todos os indivíduos, todos os cidadãos. Por quê? Para que a gente não experiencie mais, mas numa ocorrência de um evento, na proporção do desastre que tivemos em abril e maio de 2024, onde mais de 2.400.000 pessoas foram socorridas. Se a gente fizer um exercício, por mais pessoas, por mais agentes envolvidos no socorro, e não é um socorro que eu posso me escalonar, eu vou socorrer 100 pessoas hoje, amanhã eu vou socorrer 1.000, e depois da manhã eu vou socorrer... Não, as pessoas estão todas precisando de socorro ao mesmo tempo. Quantos agentes públicos nós precisaríamos para socorrer mais de 2.400.000 pessoas em 24 horas, em 48 horas? Os órgãos de proteção e defesa civil não são órgãos de execução. São órgãos de articulação, de mobilização e de coordenação dos sistemas nos seus âmbitos. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o colega vai falar, ela não tem que ir lá executar. Ela tem que coordenar quem executa, porque já está definido a competência de resposta de cada um, de que forma cada órgão, cada instituição participa da sociedade. O que a coordenadoria tem, o que as coordenadorias devem fazer, o que os órgãos de proteção e defesa civil devem fazer é mobilizar e orientar e dar ferramentas para que cada um dos entes que tenha competência na resposta, que tenha competência no risco, que tenha competência no desastre, possa atuar. Essa é a função. E as pessoas nos perguntam, e aqui não é jamais em tom de crítica, eu também perguntaria, tá? Onde vocês estavam no desastre de 2024, que muitos de nós não vimos os coletes laranjas? Nós não tínhamos que estar lá, fazendo socorro. Nós tínhamos que estar instrumentalizando, e nós, eu falo de um modo geral, as defesas civis, instrumentalizando quem precisava estar lá. Então, se eu tivesse que usar, né, um exemplo para dizer o que é a defesa civil, a defesa civil é um grande treinador na matéria de riscos e desastres de um time de futebol. E como um treinador, ela tem a obrigação, sim, de definir as estratégias, de treinar, e eu não estou dizendo que os entes públicos não têm obrigação, temos obrigação. O ente público tem obrigação, e muito grande, especialmente nessa área. Mas os entes públicos, como grande treinador do sistema de proteção e defesa civil, devem treinar, orientar e instrumentalizar, mas não podem fazer o gol por quem está lá no campo na hora. Se nós não tivermos... E por isso que eu dizia que defesa civil, proteção e defesa civil é muito mais que o externo, ela é interno. Não é um momento de eu aprender. A gente vê que a gente está repensando tudo isso. Eu não tenho um momento para aprender isso, eu tenho que nascer aprendendo. Nós temos que estar no dia a dia nos olhando de que forma, né? E isso é uma construção social, a Regiane falou aqui várias vezes, é uma construção social, tem que estar nas nossas escolas, tem que estar nas nossas famílias. Sim, tem que estar na latinha de cerveja, é maravilhoso, parabéns, mas não adianta estar na latinha de cerveja se eu não vier treinar, como o Abner disse. E óbvio que o meu município tem que me apresentar um plano de contingência, mas eu preciso me envolver nele, porque senão ele vai ser só um monte de letras escritas, e na hora do desastre eu vou querer saber agora. Não, agora tu já tem que estar treinado. Então, ela é uma construção social, sim, com muita obrigação dos órgãos públicos, grandes deveres dos órgãos públicos, mas cada um de nós é parte da solução em proteção e defesa civil. E aí, o que são os princípios, então, da proteção e defesa civil, consagrados lá na Lei 12.608, são muitos princípios, né? Vamos trazer os principais aqui, que é a dignidade da pessoa humana, a igualdade, equidade e diversidade, participação e controle social, Karine, que a gente vai falar, precaução e prevenção, subsidiariedade, transversalidade e intersetorialidade. Isso significa dizer que o sistema de proteção e defesa civil não são apenas os órgãos de proteção e defesa civil. São todos os órgãos, porque, de alguma forma, todos os órgãos vão refletir
na proteção e defesa civil do nosso povo gaúcho. Qualquer empreendimento ele tem que ser analisado à luz do risco. E aqui nós já vamos entrar na... Espera aí, gente, que eu tenho que voltar. A corresponsabilidade, que, ou seja, todos somos de alguma forma responsável, né? Como eu disse, cada um é parte da solução. E aí nós falamos de uma corresponsabilidade dos órgãos públicos, propriamente dito, e especialmente dos órgãos de defesa civil. Então, a responsabilidade das coordenadorias municipais, coordenadoria estadual, Secretaria Nacional de Segurança Pública, todos eles, de Secretaria Nacional de Defesa Civil, todos eles são corresponsáveis. E a cooperação interinstitucional e interfederativa são os principais princípios, então, do sistema de proteção e defesa civil. E aí, estamos falando um ano depois, um pouco mais de um ano, de abril e maio de 2024, que vai ficar marcado nas nossas memórias. E eu costumo me solidarizar a Esther Chaves, quando ela diz que após o vendaval, cada um escolhe o que fazer com os escombros. E aí, no próximo painel, a gente vai dizer aquilo que, de modo principal, estamos fazendo no pós-desastre. Agora, tu não vai ter como fugir. Não, quis dar a palavra às damas primeiro, né, por uma questão de educação e cordialidade. Bom dia a todos. Primeiro, registrar a satisfação de estar presente, de estar participando desse evento, enquanto Defesa Civil de Porto Alegre, enquanto gestor da questão de gestão de risco e desastres. Então, é bem importante. Como as colegas falaram anteriormente, o Abner, a gente está fazendo prevenção nesse momento que a gente conversa e troca informações tão ricas, né? São tantos saberes. Eu vou tentar ser mais objetivo na questão Porto Alegre, não é? Contar um pouquinho para vocês de como funciona, de como trabalha, do que estamos fazendo, não é? Então, a Defesa Civil de Porto Alegre ela tem uma particularidade. A gente tem uma equipe que faz gestão, e é essa equipe que trabalha 24 horas por dia, fazendo essa integração com os outros órgãos, e digo, com o Corpo de Bombeiros Militar, com a Defesa Civil Estadual, com o Aeroporto de Porto Alegre, com o Transurb, com os outros órgãos e secretarias do município, que a gente chama de COPAI, que é a Comissão Permanente de Atenção e Emergência. Então, isso roda, o nosso SCI, o nosso Sistema de Comando de Incidentes, roda 24 horas por dia, já pensando e preparando uma atuação. Dentro desse sistema, a gente já tem lá definido quem é responsável pela montagem e gerenciamento de abrigo, a gente tem definido quem faz a primeira resposta, a gente tem definido diversas ações que vão envolver um desastre. Então, a parte de atendimento ao desastre, a gente roda isso com essa equipe de gestão. E a gente tem uma outra equipe, por ser a capital do Estado, que tem um cunho mais operacional. Então, essa equipe, além do atendimento aos desastres, a gente tem atendimento diários. A gente, mês, a gente mais ou menos atende em torno de 300 ocorrências mês. Tipo aquela que o pessoal tem comentado bastante do ônibus, não é? Que perdeu os freios ali no centro de Porto Alegre. A Defesa Civil não combateu o incêndio, mas a Defesa Civil, depois, com seus técnicos do COPAI, isso quer dizer, com engenheiros, a gente fez todo o atendimento posterior, o próprio acolhimento junto à ACM, a Defesa Civil estava junto, acompanhando o que ia acontecer com as crianças, se nós teríamos que montar um abrigo provisório, alimentação, feridos, enfim. A Defesa Civil continua dando esse atendimento. Então, por ser a capital, a gente acaba tendo, sim, uma equipe operacional 24 horas por dia. Então, a gente tem essas duas diferenças. A equipe de resposta, né, que tem um treinamento, a gente conseguiu fazer o primeiro curso de formação este ano
na equipe, que depois eu vou contar no outro bloco, um curso bem completo, né, onde, sim, eles têm princípio de salvamento, a gente tem equipamentos. Né? Ali atrás, isso eu digo 2023, a gente iniciou uma caminhada. 2021, quando eu cheguei, o Coronel Evaldo, que é o nosso secretário hoje, quando chegamos, tinham 9 agentes para atender uma cidade de 1.300.000 habitantes. Quer dizer, não se conseguia atender. Tá? 9 agentes. Com a nossa entrada, nós somos a 11. Né? Então, lá em 2021, nós tínhamos 11 agentes. Em 2023, nós iniciamos essa caminhada justamente visando a gestão de risco, onde, até 2023, a gente atualizou o mapa de riscos da cidade. Isso quer dizer, Porto Alegre tem 142 áreas registradas de alto risco ou muito alto risco. Não é? E, no momento que a gente tem essa informação, nos cai uma responsabilidade muito grande, que a gente tem que monitorar, que a gente tem que trabalhar essas comunidades, a resiliência, o risco, essa gestão. Né? E aí, dentro de tudo isso, fomos atropelados, né, por aquele evento de 2024. Lá em 2022 também, junto com a Hopeful, o Abner, que estava falando antes aqui, e o Copai e tantos outros parceiros, não é? A própria URGS, o Tecnopuc, várias instituições, várias mãos, né, e saberes ajudaram a montar o nosso primeiro plano de contingência. Olha bem, uma cidade com mais de 250 anos de existência, montamos o primeiro plano de contingência. Qual o desafio? Né? A gente está falando de um estado dentro do estado. Para vocês terem uma ideia, falando em população, nós temos dentro do município de Porto Alegre, em população, o 20º município. O bairro Restinga, se nós for botar em população, ele tem a população, falando de estado, a classificação seria o 20º município. Então, é um desafio muito grande. Quando a gente fala dessa questão de gestão comunitária, é um desafio muito grande. Nós estamos falando de mais de 80 bairros, digamos assim. Mas a gente aceita esse desafio. Não é? Então, passado essa enchente, esse evento de 2024, a gente conseguiu botar em prática aqueles projetos que já vinham lá de trás. Sim, a enchente de 2024, a inundação de 2024, abriu portas, digamos assim, onde a gente conseguiu consolidar. Hoje, a gente tem uma equipe com 65 integrantes, não é? E aí eu vou botar desde dos agentes da equipe de coordenação, que aumentou. Hoje, a gente consegue ter uma equipe observando a questão risco, uma equipe trabalhando a questão de gestão de desastre, uma equipe trabalhando a questão institucional e comunitária. Estou falando de coordenações. Um centro de monitoramento e alerta, e depois eu vou falar sobre ele, que é uma coisa muito importante para o município, que é a capital do Estado, né, com todo o aporte que a gente tem do governo do Estado, da Defesa Civil Estadual, que sempre é uma parceria de longa data e muito próxima. Né, sempre fomos muito bem atendidos, mas entendemos a necessidade também de fazer o nosso dever de casa, né, de fazer o nosso mapeamento. Então, quando eu falo em Defesa Civil de Porto Alegre, o que é importante a gente enxergar? Sim, a gente tem a equipe de gestão, e é feita 24 horas por dia. O Copai, essa comissão, se reúne uma vez por mês, frequentemente, e sempre que tiver a necessidade. Isso quer dizer que, se a gente tiver a informação do CEMADEM, da sala do governo do Estado, ou da nossa sala, de que vai vir algum grande evento, a gente vai chamar esse grupo, nós vamos fazer uma reunião de crise com este grupo para alinhar já o que vai ser necessário fazer. Isso quer dizer, tanto a mobilidade, quanto os hospitais, quanto as comunidades vão ser informadas e preparadas para o que está acontecendo. Tá? Vou deixar o resto para as outras perguntas também. Tá bem, muito obrigada aos três. Acho que é muito importante a gente entender quais são os papéis, estrutura, porque a gente só consegue dialogar, a gente cobrar e traçar ações em conjunto quando a gente entende os papéis e não coloca tudo no mesmo bolo, né? Então,
Obrigada pelos esclarecimentos, orientações muito didáticas para a gente entender o que é Defesa Civil Porto Alegre, a Defesa Civil Estadual e também, assim como a Defesa Civil Santa Catarina, e a visão de vocês sobre que não é esse órgão, mas esse sistema articulador. Então, agora, a gente seguindo para um segundo bloco, começando com a Regina, eu queria entender. Eu estava em Santa Catarina quando teve a tragédia, né, também de consequência de enchentes e deslizamentos em 2008, se não me engano. Isso foi um marco, né, na Defesa Civil, né, que gerou muitas mudanças estruturais e institucionais. Conte um pouquinho para a gente, né, o que aconteceu, como é que essa experiência transformou a operação da Defesa Civil em Santa Catarina. Bom, todo desastre, a Regiane trouxe isso na fala dela. Os desastres, eles devem gerar aprendizados. E a gente sempre tem que entender que, se o componente do risco é a exposição e a vulnerabilidade, o que faz com que diminua a exposição e a vulnerabilidade? É aumentar a capacidade de resposta. E aumentar a capacidade de resposta não é só... É evidente que atuar na autoproteção é fundamental, mas a capacidade de resposta não é só atuar quando o desastre está acontecendo. É realmente como que você organiza e estrutura esse processo para que a gestão integrada aconteça. Porque, quando a gente fala em gestão integrada, parece que é tudo muito simples e fácil. É a gestão integrada. Eu vou me integrar com a Fundação Gerações, eu vou me integrar com a Defesa Civil Municipal, eu vou me integrar com a universidade. Isso exige uma ação que exige planejamento, que exige organização, que realmente é um processo, porque nem todo mundo vai, ai, que legal, a Defesa Civil chegou, agora eu vou me integrar com ela tão queridinha. Não, esse é um processo de constituição da política pública. Então, em 2008, realmente, para Santa Catarina, o desastre, ele foi, digamos assim, ele criou essa ruptura de uma Defesa Civil que a gente tinha como um departamento que estava lá dentro de nem sei se era uma secretaria, que realmente não teve capacidade para fazer a resposta, porque era um departamento com poucas pessoas, que atuavam, sim, na resposta, mas, se você não atuou na prevenção antes, na preparação, a tua resposta ela vai ser ineficaz, porque a resposta é um reflexo de um processo que é anterior. E aí, a gente também tem que entender qual é o nosso território. Então, Santa Catarina, e eu acredito que posso fazer essa correlação com o Rio Grande do Sul e até o Paraná, é um estado que tem a maior recorrência de eventos adversos do país. Nós temos todos os tipos de eventos, seja seca, inundação, às vezes ao mesmo tempo, inundação num lugar, seca no outro, tem deslizamentos, somos o segundo estado do país, do mundo, que tem a maior recorrência de tornados. Então, realmente, só esse ano a gente já teve mais de 6 tornados ocorrendo. E o estado entendeu que, realmente, a Defesa Civil ela teria que passar para um status de Secretaria de Estado. E isso é o que fez toda a diferença. Por quê? Uma Secretaria de Estado vai ter, sim, um secretário, tem que ter orçamento, tem que ter equipe, precisa estar estruturada e tem um acesso que também é direto ao governador. Por quê? Como todas as secretarias de assistência social, de educação, enfim, meio ambiente, administrativo, o que seja, ela tem um papel que é diferente quando você é, por exemplo, no nosso caso, um departamento. Então, quando a secretaria foi instituída, o nosso prédio era horroroso. Hoje, quem vai conhecer o centro, todo mundo fica encantado, mas a gente trabalhava numa estrutura que chovia dentro, que tinha balde, então a gente dizia, aqui a gente está fazendo a resposta. Mas uma coisa muito importante é que, como secretaria, a gente também foi constituindo um time. E um dos pontos iniciais foi sensibilizar os gestores públicos municipais
para estruturar as suas defesas civis municipais. Porque eu nem preciso dizer muito para vocês que a política pública de proteção e defesa civil, ela ainda é uma política que tem muita vulnerabilidade. Muitas vezes a gente fala da vulnerabilidade da comunidade, mas institucionalmente as nossas defesas civis são vulneráveis. Por quê? Porque a gente não tem equipes concursadas, nem sempre a gente tem pessoas qualificadas. Muitas vezes o coordenador municipal é substituído 5, 6, 7 vezes. Quantos são substituídos no desastre? Ou seja, quer vulnerabilidade maior do que essa? E aí o nosso secretário, na época, nós começamos justamente ir aonde? Nos municípios, sensibilizar. Na época, os gestores tinham sido eleitos e iam assumir, no ano seguinte, os seus municípios. E qual era a pergunta? O senhor sabe aonde fica a defesa civil do seu município? Eles olhavam para a gente, defesa civil, nem sabiam que tinha defesa civil no seu município, nem sabiam quem que era, se existia um coordenador. Então, a gente tinha realmente uma vulnerabilidade, primeiro de sensibilizar, e depois realmente, ok, nós precisamos estruturar, e aí esse é o papel do Estado. O papel do Estado é apoiar, sim, os municípios na sua estruturação. Os municípios têm a sua autonomia, mas eles precisam entender esse processo. Então, nós começamos, criamos, na época, 13, hoje nós somos 20 coordenadorias regionais de proteção e defesa civil, está sendo criada mais uma, vamos ser 21, e as nossas coordenadorias regionais, elas são o braço do Estado no município, porque eu trabalho lá em Florianópolis, mas a 800 quilômetros de Florianópolis tem um município que ele precisa ser atendido de maneira imediata. Vai ser a Regina que vai lá? Não. Vai ser o nosso coordenador regional que está lá dando suporte na prevenção, na mitigação, na preparação, na resposta e na reconstrução. Então, realmente, as coordenadorias regionais, elas foram capacitadas. Então, nós tivemos que capacitar os nossos coordenadores regionais. Os nossos coordenadores regionais, eles são oriundos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, mas, na Defesa Civil, eles não vão ocupar o papel que eles tinham lá no Corpo de Bombeiros, porque a Defesa Civil tem a sua forma de atuar. Então, essas pessoas também precisaram ser qualificadas para que elas pudessem atuar na qualificação dos municípios. Nós fizemos todo um processo de sensibilização das universidades, que também nem sabiam que tinha risco, que tinha desastre, como que elas poderiam nos auxiliar de uma maneira realmente mais científica, qualificando seus estudantes, tendo ações de extensão junto com a Defesa Civil, e aí isso possibilitou que, enfim, que os institutos, que as universidades fossem também criando seus cursos, e internamente foram criadas 4 diretorias. Então, nós temos uma diretoria de gestão de desastres, eu vou colocar a estrutura atual. Dentro da nossa diretoria de desastres, nós temos uma gerência de operações, que aí é responsável, sim, nós temos um grupo de ações coordenadas, que está dentro dessa gerência, e aí, esse grupo de ações coordenadas, nós temos todas as secretarias de governo, nós temos as agências, enfim, também federais, Exército, Marinha, Aeronáutica. Nós temos uma representação de universidade, temos uma representação da sociedade civil. É um grupo composto por mais de 30 diferentes, enfim, órgãos e órgãos também intersetoriais. Nós temos dentro ainda dessa diretoria uma gerência de logística emergencial, logística humanitária,
que aí é responsável por fazer com que a assistência humanitária chegue no município, dentro do nosso protocolo, em até 24 horas, a partir do momento que nós recebemos essa demanda. Então, essa demanda vem tanto pelos nossos coordenadores regionais, como vem pelas defesas civis municipais. E aí, para facilitar esse processo, nós não trabalhamos com doações. Então, realmente, nós não temos centros, nós temos 2 centros de logística no Estado, mas a doação fica por conta do apoio, enfim, com as organizações até da sociedade civil. E nós temos uma ata de registro de preço, enfim, nós temos uma instrução normativa com todos os itens que nós podemos apoiar os municípios, desde alimentação, água, colchão, kit dormitório, telha, prego, enfim, de acordo com as necessidades que nós temos. E os fornecedores, eles precisam entregar isso no município dentro desse prazo. Então, isso facilita o processo, na verdade, de gestão. E hoje também nós temos uma ata de registro de preço voltada mais para a logística, quando nós precisamos de veículos, caminhões, enfim, muitas vezes para agilizar esses processos e que nós não temos, enfim, digamos assim, na nossa frota. Dentro da diretoria ainda de gestão de desastres, nós temos todo o nosso centro de meteorologia, e aí, a partir, então, de 2008, hoje nós temos uma equipe que funciona 24 horas, todos os dias por semana, por meio também de uma empresa, mas os técnicos estão lá dentro da Defesa Civil. Nós temos atualmente 4 radares no Estado, então 100% de cobertura de radares. Temos a antena GOES 16, que nós recebemos os sinais, né, de satélite, que eles são atualizados a cada 10 minutos, e isso possibilita a emissão dos avisos e dos alertas de curtíssimo prazo. Dentro ainda da nossa equipe, hoje, nós fizemos o sistema de monitoramento integrado, meteorológico, hidrológico e geológico. Então, isso também é muito importante. Aumentamos agora também o nosso número de estações de acompanhamento no Estado. Nós temos ainda dentro dessa diretoria a nossa gerência de produtos perigosos, porque no Estado nós temos praticamente semanalmente eventos ocorrendo nessa área. E eu acredito que nessa diretoria é isso. Na diretoria de riscos, riscos e adaptação climática, nós temos a gerência de capacitação e ensino, que aí atua com todos os nossos cursos na modalidade à distância, e que também atua na capacitação, enfim, que seja das defesas civis municipais e de outras áreas. Nós temos a minha gerência, que é de educação e pesquisa, onde nós temos o programa Defesa Civil na escola, nós temos um comitê técnico-científico formado com representantes de universidades e de alto notório saber, que realmente fazem um trabalho incrível dentro da Defesa Civil. E nós temos ações de escolas visitarem o nosso centro, para que crianças, adolescentes, enfim, universidades conheçam essa estrutura. Nós temos uma gerência que é mais voltada, então, para a preparação, que aí vai trabalhar com todas as questões dos planos de contingência, com os planos de atuação em barragens, até porque no Estado a gente, enfim, também atua nessa área. E nós temos uma gerência que é voltada a toda a questão do desenvolvimento territorial e urbano. Aí nós temos uma diretoria de obras e projetos, que aí essa diretoria vai se preocupar, assim, com as barragens, com tudo que é, digamos, o hard, né? Com barragens, com, enfim, todas as obras estruturais. E aí lá são várias gerências, enfim, voltadas para essa área. E temos uma diretoria
administrativa financeira, que aí vai cuidar realmente de todas as questões, enfim, de orçamento, de recursos humanos. E no nosso quadro técnico, nós contamos, então, com o apoio. Não tivemos ainda um concurso público específico para a Defesa Civil, e somos bem cobrados por isso, mas nós temos técnicos altamente qualificados nas suas áreas de atuação. Contamos, sim, com colegas que eles são provenientes de outras áreas, como do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, até da Polícia Rodoviária. Hoje nós temos colegas, em relação ao tempo, que também vêm de outras secretarias, mas eu diria que o mais importante é que a gente teve uma continuidade nesses processos, mesmo com as mudanças de secretário, porque o secretário ele tem, sim, um papel político, mas o que a gente tem que garantir é que o trabalho técnico ele tenha continuidade. Porque de nada adiantaria mudar um secretário se ele mudasse ações que exigem realmente continuidade. Então, acho que esse que é o diferencial da Defesa Civil de Santa Catarina, e que a gente sabe que temos muito a melhorar. A gente não pode ser só referência e achar que nós já somos ótimos, divinos e maravilhosos. Nós temos que aumentar, por exemplo, os processos nossos de inovação, como usar melhor a tecnologia, mas, sobretudo, algo que eu ainda acho que Santa Catarina tem vulnerabilidade. Nós precisamos melhorar todos os nossos processos comunitários, porque a autoproteção ela é fundamental e, realmente, o desastre ele vai ocorrer e nada adianta ter uma estrutura maravilhosa se as pessoas não souberem o que fazer e se elas, sabendo o que fazer, não fizerem. Então, realmente, esse é um processo, por isso que a gente trabalha muito, sim, na prevenção, na mitigação, na preparação, e, inclusive, batalhando para que a gente tenha recursos para isso. Porque, como a Rejane falou, para o desastre, gente, nunca vai faltar dinheiro. Mas nós precisamos de 2 milhões, 9 milhões para trabalhar na educação. Que bom que a gente precisa disso, porque é muito barato. É muito barato ter um recurso desse para investir, na verdade, na população. Então, eu diria que esse é o papel fundamental e que, na verdade, a gente precisa ainda avançar. Obrigada, Regina. Em função do tempo e de horários de retorno das nossas convidadas, estão me vendo? Opa. Eu vou ter que ir para uma última pergunta, que é a mesma, né, mas adaptada a vocês. Então, Ana Maria, pode explicar como a experiência também do desastre aqui no Rio Grande do Sul se reflete hoje na Defesa Civil e nos processos e como é que vocês estão se adaptando? E depois, para Evandro, essa experiência, como ela está sendo refletida no plano de contingência aqui em Porto Alegre. E também, se vocês quiserem já trazer, né, em tom de finalização, como os espaços de diálogo com as comunidades estão entrando nesses processos. Certo. Então, por tudo e tanto que perdemos, o Estado tem a obrigação de dar uma resposta à altura do sofrimento de cada um dos gaúchos. A gente falou aqui em mais de 2.400.000 pessoas socorridas, mas quantas mil pessoas perderam tudo? Sim, o principal é preservar as vidas. Isso, sem dúvida, o principal é a salvaguarda da vida e da incolumidade das pessoas antes de qualquer outro foco. Mas quantas mil pessoas saíram das suas casas e perderam tudo? Perderam suas memórias, perderam suas formas de subsistência. Quantas pessoas viraram as costas para suas casas, onde cresceram, e viram a força das águas levar tudo embora. E o desastre passou. E a gente precisa continuar. Especialmente por tantos que a gente perdeu. Então,
o pós-desastre, ele nos desafia como órgão, de modo prático, mas ele nos desafia também, enquanto sociedade, nessa reconstrução do íntimo das pessoas, nessa reconstrução da confiança, da credibilidade e nessa reconstrução do prosseguir individual de cada um, retomar o seu crescimento, a seguir, mesmo sabendo que muitos dos seus familiares ficaram pelo caminho, mesmo sabendo que sua única economia era a sua confecção, que estava lá na parte dos fundos do seu imóvel, e foi tudo levado. E nós tivemos muitas e muitas e muitas histórias, milhares de histórias nessa linha. E vamos falar de modo rápido, então, né, Karine, sobre o que o Estado está investindo. E aqui nós vamos falar dos projetos prioritários rapidamente do que o Estado está investindo nos eixos do sistema de alerta, ou seja, no conhecimento do risco, e aí que risco? Todos os riscos que estão lá na Codificação Brasileira de Desastres. Nós, enquanto órgãos públicos e enquanto sociedade, temos a obrigação de conhecer todos os riscos que nós estamos expostos, para que a gente saiba como agir em cada um deles. Não é uma cartilha pronta. Para cada bairro, a gente tem uma consequência para o mesmo tipo de desastre. Esse é um grande desafio que vai estar lá no nosso plano de contingência, mas que tem que ser sentido e sabido por cada uma das pessoas que ocupam aqueles locais, e nós, enquanto órgãos públicos, temos que fazer esse engajamento, esse fomento, essa mobilização das pessoas. Mas, falando em termos de projetos prioritários, eu dizia, né, que um dos grandes... o maior de todos os pilares da nossa política estadual, na Lei 12.263, é a integração. E eu faço questão de trazer esse projeto que já está com a Central de Licitações do Estado, que é de construção do nosso Centro Estadual Integrado de Gestão de Riscos e Desastres, projetos do Tenente Coronel Frank, que já está em fase de licitação, e ele é só um prédio. Não, ele não é só um prédio. Ele vem em resposta a todos os órgãos e prédios públicos que ficaram alagados, que foram impedidos de dar prosseguimento às suas atividades. O da Defesa Civil Estadual foi um dos atingidos, mas é muito mais que isso. Ele é um prédio que é um espaço físico que oferece uma cadeira para cada um dos membros das forças da sociedade, da nossa sociedade. Lá vão estar as academias, as universidades, lá vai estar a sociedade civil, lá vão estar representantes de cada um dos órgãos que compõem a gestão do Estado do Rio Grande do Sul, que são forças vivas da nossa comunidade. Então, ele é o projeto que mais representa o espírito do sistema de proteção e defesa civil do país e da política estadual de proteção e defesa civil do Estado do Rio Grande do Sul, que é onde faremos de modo material, de modo físico, a gestão integrada de riscos e desastres. Haverá uma cadeira para cada um desses segmentos. E aí nós estamos falando numa melhoria, numa qualificação do nosso eixo do monitoramento do risco, especialmente no que se refere aos desastres de origem natural. Né, Regiane? Tentando melhorar dentro da tua reflexão. Então, a gente está falando ali de uma contratação que corre, tá, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E aí aqui nós estamos falando da transversalidade, da intersetorialidade da pasta de proteção e defesa civil. Então, na melhoria e qualificação do nosso monitoramento do risco dos desastres de origem natural, o modelo digital de terreno, modelo digital de superfície e o levantamento batimétrico, que esses dois projetos correm pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Aí depois nós já estamos na fase de instalação, contratação de 130 estações hidrológicas de missão crítica,
porque é um projeto que, aparentemente, é só colocar uma estação e está funcionando. Não, é um projeto de alta complexidade que está custando 47 milhões para o Estado do Rio Grande do Sul, porque essas estações, para dar uma resposta diferente das cerca de 500 que existiam, e que existem muitas delas ainda, no evento de 2024, de abril e maio de 2024, que deixaram de transmitir sinal, que foram levados pela força das águas e que ficaram longos trechos, inúmeros municípios sem monitoramento hidrológico. Essas estações, o único lugar do país que já tinha estações dessa natureza com essas características de redundância, de alta disponibilidade, de estruturas robustas, era o estado de Santa Catarina, e, felizmente, a empresa que venceu a licitação aqui é a mesma empresa, e nós buscamos estações que possam sobreviver a desastres de alta magnitude. Elas coletam informação a cada 5 segundos e transmitem a cada 15 segundos. Elas inserem um conceito, então, de nowcasting hidrológico dentro do estado. Então, já estão sendo instaladas a partir de 4 de dezembro. A gente espera que a expectativa de que a rede hidrológica já esteja funcionando, e aqui nós vamos falar em complementaridade sempre, porque ela é imprescindível. Nós já temos estações, cerca de 450 estações, que compõem a Agência Nacional de Águas, que são estações do setor elétrico, são estações da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Agricultura. O CEMADEM está instalando também estações, e todas essas estações vão formar a rede hidrológica do Estado do Rio Grande do Sul. Então, são complementares as forças, tanto no monitoramento, quanto na resposta, quanto no conhecimento do risco, na pasta de proteção e defesa civil. Contratamos a modelagem hidrodinâmica, que é para 60 municípios prioritários, considerando a recorrência, que é enxergar o comportamento do corpo hídrico a partir da pluviometria do local. Então, ou seja, eu preciso saber se meu bairro está dentro da mancha de inundação ou não. Não me basta saber que vai chover 100 milímetros, eu quero saber se eu vou ser atingido. Então, para isso, contratamos o modelo hidrológico hidrodinâmico, está em fase de calibração. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul conta a partir de setembro de 2024 com um radar banda C, instalado aqui no Morro da Polícia, que cobre a Porto Alegre região metropolitana. Ele já tinha sido adquirido antes do evento de 2024, foi instalado em agosto e calibrado durante o mês de agosto, entrou em operação, então, em setembro de 2024, e a proposta de aquisição estava em fase já de habilitação da empresa vencedora de outros 3 radares banda S, que cobririam 100% do território meteorológico do Estado do Rio Grande do Sul, e não foi possível ainda, porque foi ajuizada a ação. A gente entende, tem uma questão comercial, e é comércio, né? A gente sabe dos desafios aí dos procedimentos públicos e também do que move a economia. Não é nenhuma crítica. Trabalhamos os nossos alertas, meu tempo está esgotado, só terminando aqui. Fizemos toda uma reestruturação nas nossas comunicações de risco, e lá no final vou deixar um QR Code para os senhores responder, uma pesquisa de percepção de riscos que vai nos ajudar a qualificar os nossos processos. E propomos também um estudo de todas as vulnerabilidades e suscetibilidades de cada um dos nossos 497 municípios. Então, eu me arvoro a dizer e aí que eu não vou falar do ente político, Estado do Rio Grande do Sul, mas eu vou falar do Estado do Rio Grande do Sul como cada um dos gaúchos, que, sim, nesse pós-desastre, nós abandonamos a fase de resposta da emergência para fazer a gestão integrada do risco e desastre, com cada um dos gaúchos e gaúchas, porque não existe outra forma. Obrigada, Ana. Agora, chegando a Porto Alegre, com Evandro. Vou tentar ser breve para respeitar os próximos colegas, né? Primeiro,
dizer que nós fizemos dever de casa, viu? A gente fez o concurso público para os agentes da Defesa Civil de Porto Alegre. Tivemos agora a adesão em agosto de 31 novos servidores, oriundo do primeiro concurso público para o cargo que equivale ao agente de Defesa Civil, né? Temos outro programado, que vai acontecer ou dezembro ou fevereiro, para mais de 19 colegas, fechando 50 agentes concursados, né? A nossa preocupação é justamente essa transição do sistema político brasileiro, que é a cada 4 anos troca o gestor e se perde o trabalho executado. Então, a gente trabalhou fortemente, a gente consegue estar na terceira gestão, né? O Coronel Valdo, que é o coordenador, está na terceira gestão, isso quer dizer está 6 para 7 anos à frente da Defesa Civil de Porto Alegre. Então, a gente conseguiu dar continuidade aos projetos, o que foi muito importante, está sendo muito importante. Tá? Então, só brevemente trazendo essa informação dos servidores. Por sinal, lá atrás me acompanha 5 colegas que são da nossa equipe de coordenação. Tá? Junto tem uma assistente social, tem um colega da logística, uma colega da área de risco, um colega que cuida de escala e viaturas. Hoje nós temos 17 viaturas, né? De 3 que começamos lá atrás, um ônibus posto de comando, e o Gomes, que é o meu sub, cuida da parte de resposta na água, né? A gente tem a peculiaridade de 5 ilhas em Porto Alegre, então a gente acaba tendo também que ter essa interlocução, senão a gente depende de favor, né? De ter que pedir para os bombeiros, que, às vezes, na hora que a gente quer fazer uma vistoria, o bombeiro está fazendo um salvamento, que é a prioridade naquele momento. Então, a Defesa Civil de Porto Alegre tem também esses equipamentos para fazer as vistorias e, se necessário for, também para apoiar os bombeiros nos resgates. O que eu queria trazer para vocês? Nessa questão comunitária, hoje é o nosso maior desafio. Dá para se dizer que é o desafio do momento. Tá? A gente atualizou o nosso plano de contingência, foi realizado junto ao ICLEI, que é um órgão muito forte, e o Abner também teve uma contribuição bem importante com a Hopeful. Essa atualização trouxe o quê? A gente tentou acessar mais as comunidades, tá? Aonde a gente iniciou o primeiro núcleo comunitário, aonde a gente iniciou nas ilhas, justamente porque as ilhas estão fora do sistema de proteção de cheias, então é uma comunidade que a gente é a primeira, é o nosso piloto, digamos assim, não é? É o nosso piloto. Então estamos ali quase oficializando o núcleo, tá? Já estamos em várias oficinas, já tivemos várias visitas técnicas, a discussão de rotas de fugas junto à comunidade, por mais que a gente conhece, porque a gente atua lá bastante, né? Inundação nas ilhas, a gente pode dizer que todo ano, ou um ano sim, um ano não, a gente, infelizmente, tem, né? Claro que a proporção varia. Então, a gente já conhece, mas, junto com a comunidade, a gente traçou algumas rotas, a gente tem conversado. Nosso projeto é, no ano de 2026, a gente conseguir fazer até 17 núcleos comunitários. Isso quer dizer, são 17 regiões, são 17 subprefeituras que a gente tem, falando da organização política, né, da prefeitura, são 17 subprefeituras. O nosso plano é, no ano de 2026, conseguir efetivar nos 17 setores, 17 regiões, o núcleo comunitário, né? Eu tenho certeza que a próxima atualização do plano de contingência vai ser muito mais rica, porque os núcleos também vão participar e vão estar inseridos nesse processo, né? A gente já tinha um instrumento que Porto Alegre usa, que é o orçamento participativo. A gente já utilizava a rede do orçamento participativo para ter essa informação, para divulgar os alertas, para dar alguma informação mais focada. Logicamente que a gente, daqui para frente, está criando, em paralelo, em conjunto, uma rede falando de proteção e defesa civil, não é? O que eu quero deixar para vocês, assim, falando de Porto Alegre, né? A gente criou, nesses últimos anos, essa relação com a Defesa Civil Estadual, com a Defesa Civil Nacional, onde veio muitos recursos, onde a gente conseguiu concretizar projetos. A gente, em algum momento, criou um GT de área de risco, onde a gente discutiu muitos assuntos de forma qualificada, e quando a gente foi lá pedir os recursos em bancos internacionais, do governo federal, nós não tínhamos projetos.
Então, a gente trabalhou muito forte e hoje a gente está conseguindo receber esses recursos. O DEMAB, Departamento Municipal de Habitação, tem encabeçado essa questão de pessoas em áreas de risco, né? O nosso último mapeamento, a gente tem mais de 80 mil pessoas morando em áreas de risco em Porto Alegre. Então, é um trabalho muito forte do que fazer com essas pessoas, do que fazer com essas áreas, não é? Onde é possível mitigar, a gente vai trabalhar fortemente. Estamos trabalhando, está chegando os recursos agora para mitigar. Aonde tem que transferir essas pessoas para outro local. O governo federal tem sido muito parceiro na questão de liberação de recursos, né? A gente também, aí voltando ao tema anterior, a gente instalou dentro de Porto Alegre o Centro de Monitoramento e Alerta. Hoje nós temos 24 horas por dia meteorologistas atuando. São 5 meteorologias, 1 especialistas. Um a gente roubou do CEMADEM, né? O pessoal estava falando antes aqui, que é o Felipe. Nós temos um hidrólogo e uma geóloga. Então, nossa visão, o nosso mapeamento, a nossa vistoria, ela qualificou. Né? Antes nós tínhamos um engenheiro que atuava em conjunto, que é de outra secretaria, mas hoje, com o hidrólogo e a geóloga dentro da Defesa Civil e o meteorologista, qualificou muito a nossa atuação, a nossa prevenção, a nossa relação com a comunidade. As ilhas, no último grande evento que teve, a gente fez uma reunião com a comunidade, onde a gente levou esses profissionais para eles conversarem, eles informarem o que poderia vir, digamos assim. Então, qualificou muito essa relação com a comunidade. É um desafio. Falando de Porto Alegre, falando da população de Porto Alegre e falando dessa relação comunitária, e por mais que se tenha hoje um aumento de efetivo, ainda é um grande desafio. É o que, digamos assim, é o nosso foco. A gente conseguiu equipar, a gente conseguiu os servidores, a gente conseguiu qualificar tecnicamente. Hoje, o grande desafio é realmente essa relação com a comunidade e com os voluntários. A gente precisa conseguir ter um canal de comunicação onde a gente consiga preparar as pessoas que gostariam de ser voluntários antes, e não na hora do evento, como acabou acontecendo em 2024, pelo tamanho do evento. Não é? E não é que a Defesa Civil não estivesse preparada para os eventos que poderiam acontecer em Porto Alegre. Ela até estava, mas considerando as ilhas, considerando o extremo sul, considerando o deslizamento, considerando até uma queda de uma aeronave. Mas a gente não tinha a capilaridade para atender em uma só vez, como disse a tenente-coronel, acolher 20 mil pessoas da noite para o dia e atender, digamos assim, essa calamidade. Então, logicamente, como foi dito, os coletes de laranja sumiram no meio da atividade. Na época, a gente tinha roupa de neoprene preta, escrito Defesa Civil em branco, então se confunde muito com a Polícia Civil, com outras forças, né? Hoje nós melhoramos até a nossa identidade visual para realmente o pessoal conseguir identificar. E o que aconteceu também? Lá naquele evento, o nosso agente ele era muito operador. Ele não tinha uma condição de fazer uma gestão lá na ponta. Ele não tinha uma qualificação adequada de sistema de comando de incidente ou de gestão de crise para gerenciar, digamos assim, aquela atividade na ponta. Então, eles atuaram muito mais ajudando, auxiliando, salvando nos abrigos do que, propriamente dito, naquela função que é tão nobre da Defesa Civil, que é auxiliando na gestão desse processo. Sim, na gestão no gabinete de crise, mas lá na ponta a gente teve bastante dificuldades nesse período, e a nossa expectativa é, com o concurso público, a gente já ter esse agente preparado, qualificado, pronto para assumir, digamos, tanto as equipes auxiliando no salvamento, se for preciso, mas não perdendo aquela função de gerenciamento, de atendimento à população. Também queria agradecer a oportunidade, não é? E ficar à disposição de vocês. Né? A Defesa Civil de Porto Alegre atende 24 horas por dia no número 199 para quem estiver aqui no município. Né? Se acabar saindo da região, pode cair em outro local. Mas o número 199 aqui dentro de Porto Alegre cai na nossa central. Central que nós temos um call center, que quando liga o 99 cai, as pessoas já estão preparadas. A gente recebe, na realidade, já via sistema a ocorrência que a gente tem que atender. Tá bem? Obrigado.
Muito obrigada. Agradecer. Eu vou pular, né, as perguntas em função realmente do tempo. A não ser se alguém tem uma pergunta muito objetiva. Pô, mas daí... Tá, esse rapaz que ele levantou primeiro. Mas a objetiva mesmo, e tu escolhe para uma pessoa. Tá assim agora. Acho que... Bom dia, eu me chamo Anderson Borges. Eu sou bombeiro civil. Tá? Então, acho que é uma área que atua muito diretamente também com a defesa civil. E nós, como bombeiros, nós principalmente atuamos na prevenção. Tanto é que quando eu entrei aqui diretamente no prédio, o olhar já muda, né? Placas de saída, extintor de incêndio, os mangotes. Então, nós temos esse olhar. Eu, como moro em uma comunidade que nos últimos 2 anos fui afetado pela enchente 4 vezes, tá? Eu sou da cidade de Eldorado do Sul. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trabalha na prevenção, conforme trabalhamos como bombeiros, a gente tem que trabalhar na conscientização das pessoas, como o coordenador ali, Evandro, falou, né? Falar para as comunidades, as pessoas, essa conscientização. Então, tem que trabalhar nisso, fazendo juntamente com a Defesa Civil, bombeiros, tanto o CBV quanto o CBM, tanto juntamente com a SMEC, principalmente nas escolas, porque o engajamento com crianças e adolescentes, que leva isso para dentro das suas residências, com toda certeza vai ser válido, porque a gente está vendo exatamente a gestão comunitária, como chegar nas comunidades. E, a partir dessa gestão dentro de escolas, principalmente, tenho certeza que esse engajamento sobre o risco iminente que o nosso estado corre, que é de enchente, então, esse risco pode ser chegado mais rapidamente dentro de cada comunidade, dentro de cada residência, por meio das escolas. Vem bem ao encontro o que tu traz, inclusive, da profissão. Nós, quando modelamos o contrato emergencial, primeiro, para a gente, Defesa Civil, pontuava se fosse bombeiro civil. E o nosso concurso público também, além da questão intelectual e o TAF, pontua também se for bombeiro civil. Então, é uma classe que a gente tem bastante interesse da adesão. Isso falando de Porto Alegre. Né? Hoje, o que a gente aproximou? Tá? Essas comunidades, falando de Porto Alegre, e nós, para chegar em 2 ilhas de Porto Alegre, temos que passar por dentro de Eldorado do Sul. Então, somos co-irmãos, digamos assim, nós temos que trabalhar muito próximo. Né? Nós conseguimos instalar, junto ao nosso centro de monitoramento, 10 totens. Tá? Esses totens, eles têm o quê? Eles têm sistema de câmera, então a gente, da nossa central, monitora essas regiões. Ele tem o sistema de alerta, então a gente consegue fazer a gravação de áudios, e num alerta crítico, digamos assim, a gente pode usar sirenes. Tá? E, junto a esses totens, a gente também tem estações meteorológicas. Então, a gente sabe a temperatura, o vento, quanto choveu, enfim, uma rica informações. Isso nos aproximou dessas comunidades. Então, nas ilhas, nós temos em 2, no bairro Vila Farrapos, no Maitá, no Sarandi, tudo pontos que foram inundados. No bairro Guarujá, extremo sul de Porto Alegre, e no bairro Lami. Né? E aí tem os outros pontos que não foram atingidos, mas que são pontos de preocupação, que é no Arroio Moinho, onde a gente teve óbitos, né, em eventos passados, e na represa a Lomba do Sabão. Então, tudo isso nós temos. Esses totens nos aproximou. Por quê? Porque a gente monitora, porque a gente está presente na comunidade, as nossas viaturas começaram a rodar mais naquele local, a informar, aproximou. Agora, eu entendo que o que vai trazer essa aproximação diária é a criação dos núcleos comunitários, que eu sei que o Eldorado está mais adiantado que a gente,
já está trabalhando os núcleos, já está formalizado os núcleos, né? Eu tenho certeza que o caminho é este. A informação vai ser uma. Imagina num desastre, cada um vai lá e quer ajudar de uma forma e faz o que quer. Se tu está no núcleo comunitário, ele está interligado com a Defesa Civil, ele está interligado com o poder público, a ação vai ser ordenada, digamos assim. Essa é a ideia, não é? Então, eu acredito que o caminho é através dos núcleos comunitários. Gente, eu vou encerrar aqui em função do tempo. Agradeço, Ana, Evandro, Regina, e já nos coloco Fundação Gerações à disposição com esse papel também de apoiar essa articulação com as comunidades, que é o nosso papel e o motivo da gente estar aqui, especialmente nessa meta ambiciosa que vocês têm de estar mais próximos e buscar essa capilaridade. Me dá 30 segundos. Só para eu divulgar aqui, senhores, nós estamos com a nossa pesquisa de percepção de riscos e desastres aberta. Vamos deixar o QR Code, vamos deixar para a Karine aqui, para ela divulgar através do Instituto Gerações. Abner, divulga lá também, porque aqui nós estamos falando em ferramentas de aproximação comunitária e, através dessa pesquisa, 29 respostas diretas, a gente está fazendo avaliação, e ela não termina aqui, nós temos que permanentemente fazer uma avaliação, mas avaliando como está a nossa percepção de risco da nossa comunidade e o que nós temos que alterar nos nossos processos de comunicação e processos diários da proteção e defesa civil. Então, por favor, respondam, divulguem, porque isso é uma ferramenta de a gente fazer um diagnóstico e melhorar constantemente, que é o que a proteção e defesa civil nos desafia. Não tenho dúvida que o Estado pode estabelecer e restabelecer a ordem, mas só as comunidades podem estabelecer a paz. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, uma salva de palmas aos integrantes do nosso segundo painel. Eu convido a todos para descerem e, por gentileza, aqui ao lado no banner para uma fotografia e também para receber um mimo da organização. Gente, muito, muito obrigada. A gente tem mais um painel que também cheio de cases muito interessantes.